gente começar a mesa propriamente dita, queria deixar um informe rápido. Dia 9 vai ter um ato em São Paulo, no Anhangabaú, como parte da programação, né, que os comitês estão organizando em função do enfrentamento ao golpe. E a Frente Brasil Popular vai disponibilizar um ônibus para sair daqui da Unicamp, para quem, né, para os interessados, no sábado, dia 9. Então, quem tiver interesse, que queira ir junto no ônibus, a gente tem uma página no Facebook que se chama Unicamp contra o Golpe. A ideia é colocar o nome lá, informar a gente pela página, para a gente poder montar a lista e organizar a nossa saída. E é por lá também que a gente vai ficar dar o informe do horário direitinho, do local de saída e do horário. Tudo bem? Ok? Então, sem mais delongas, né, a gente gostaria de começar a nossa mesa das mulheres contra o golpe, das mulheres auto-organizadas para enfrentar também, fazendo o seu debate nessa questão do golpe. Essa mesa, como eu já tinha falado, foi organizada pelo comitê, né, muito em função também dos ataques dos ataques misóginos e machistas, né, que a presidenta vem sofrendo no último período, em especial o último evento da capa da Isto É, né, que associa a presidenta a desgovernada, desqualificada, ou seja, descontrolada, por isso que não consegue governar o país. E com esse mote, né, a gente nós já estamos organizadas no enfrentamento ao golpe. A gente pensou em fazer essa mesa e convidamos algumas companheiras aqui para colaborar. A gente está aguardando a professora Ângela Araújo, que também vai fazer parte da mesa, que está chegando daqui a pouquinho, né? Então a gente gostaria de começar com a Glaucia Facário, que é aluna do doutorado aqui da História, aqui do IFISH, e é militante da Marcha Mundial das Mulheres. A gente vai fazer uma metodologia de 15 minutinhos, né, para cada uma, para que a gente possa também abrir e ter debate. Ok? Boa tarde a todas. É com muita alegria e com muita honra que eu participo hoje dessa atividade juntamente com vocês, que têm lutado diariamente para barrar as perspectivas golpistas da nossa conjuntura, ao lado da professora Ita, ao lado da Elaine, nossa companheira, e no aguardo da professora Ângela Araújo também. Então é uma honra muito grande poder contribuir com o debate e construir novas formas da gente interpretar essa conjuntura tão horrível desses últimos tempos. Bom, o que nos traz aqui mesmo, como a Elaine já adiantou, são realmente os últimos ataques misóginos e machistas que a gente conseguiu ver, consegue perceber impetrados pela imprensa nos últimos tempos. Basicamente, a capa da Isto É e a reportagem também no seu conteúdo, que demonstram uma presidenta, a professora Ângela chegou. Pode vir, professora. E que procuram montar uma imagem da presidenta Dilma de profundo descontrole, né, nas suas capas de jornal. Mas quando eu fui pensar no que a gente podia debater hoje, né, me veio muito na cabeça um livro que eu gosto muito, que é O Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E na introdução do livro, ela coloca uma frase que orienta um pouco, eu acho, do debate que a gente vai ter hoje. Nesse livro, não sei se todo mundo já leu ou gosta dele tanto quanto eu, a Virginia pega a gente pela mão para andar pelos campos das universidades da Inglaterra, e nesse passeio que ela faz, ela fala do quanto que o pensamento da mulher, as formulações da mulher, a cientista daquele período, tinham dificuldade para se inserir no debate mais geral da ciência, da política, da literatura. E aí ela inaugura o livro, nas primeiras páginas, né, com a seguinte frase: qual a natureza real do que por ora vou chamar de raiva deles? Eu acho que essa pergunta me diz muito quando eu olho para a capa da revista Isto É e vejo que o que ali está estampado, menos do que o descontrole da presidenta Dilma, é na verdade o descontrole de quem produziu toda aquela matéria e a raiva que aquelas pessoas ainda nutrem, né, e ainda divulgam muito com relação às mulheres. Mas essa capa, ela não veio sozinha, né? Ela veio na sequência de uma série de matérias muito pejorativas, que menosprezam muito a condição da presidenta Dilma. Foram matérias da revista Época e do digníssimo Correio Popular, essa grande imprensa da nossa famigerada região.
que essas matérias e esses textos ficavam fazendo perguntas tais como: por que Dilma não arruma um namorado? E de uma forma libertária, né, tentando mostrar que são avançadinhos, uma namorada, não é verdade? Então a gente ficava meio se perguntando da onde que está vindo a raiva deles, né? E nessas matérias vinha frases horrorosas que eu vou aqui compartilhar com vocês. Ela precisa, a presidenta, sair um pouco desse escafandro de guerreira e autoridade obstinada. Dilma deve pensar e agir, mas como uma mulher, como uma mamãe, como uma avó. Está na hora dessa nossa mulher mais importante, está na hora da nossa mulher mais importante fazer algo definitivamente nobre, afetuoso e dignificante. Sair do governo. Essas reportagens, essas frases e essa bonita capa da revista Isto É, tentam mostrar esse negócio que ela tem um jeito muito duro, irracível, né? Mas não é só isso. Por trás disso, se a gente compara com relação com a capa de uma outra revista esportiva que colocou o Dunga na capa, a internet é muito rápida e, graças a Deus, muito boa, muitas vezes, logo fez esse exercício de análise pra gente. Comparando a capa de uma revista de esporte com o Dunga né, sobre a atuação do Dunga como um dirigente e a atuação da Dilma, né, na Isto É. Essa comparação diz muito, né? Porque a forma dura e vamos dizer assim, contundente que o Dunga conduz a seleção brasileira é vista como, na própria capa, o dom da fúria, né? A fala forte de comando que Dunga tem, na verdade, ajuda, orienta e consegue transformar a raiva em grandes resultados. Dunga consegue transformar sua raiva em gols. Olha só que maravilha, não é mesmo? Só que Dilma não. Né? Dilma é a cara do descontrole, é a cara do destempero. E isso não é só uma conclusão, uma definição do que é o machismo. Isso tem uma coisa por trás, além de ser uma coisa machista. O objetivo da revista, na minha opinião, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, não é só dizer que ela é descontrolada. O objetivo ainda é um pouco mais deletério, vai um pouco num nível ainda mais baixo do debate público. Eles com isso, a imprensa com isso, tenta convencer a própria presidenta a se desacreditar, da própria subjetividade, da própria capacidade de conduzir o país. E isso é um método bem conhecido de nós mulheres, não é mesmo? Quantas vezes já não ouvimos que nós não temos capacidade para isso, que nós não temos capacidade para aquilo. Mas, para além de uma constatação cultural, tem um projeto político por trás. Na falta de algo que realmente barre a Dilma no poder, na falta de um crime de responsabilidade, na falta de algo concreto, que desqualifique, desmoralize, derrube definitivamente seu governo, a imprensa tenta formular uma ideia de que ela precisa desistir. Não é à toa que os gritos do 15 de março, que as palavras de ordem do 15 de março nas ruas, menos do que fora Dilma, as palavras de ordem foram outras, era renuncie, Dilma. Isso é de um descabimento tão grande, porque o esforço da imprensa é mesmo convencê-la, ou convencer a nós mulheres, de que acabou, né? Nós não temos competência de ser uma grande chefe de governo. Com isso me veio na cabeça um outro exemplo de como o machismo atua nas nossas vidas, de que é o seguinte, nós mulheres, né, na maior parte das vezes, nossa liderança, nossa forma de conduzir grandes projetos, ou grandes pessoas, ou universidades, ou empresas, nossas formas de liderar são basicamente aceitas no seguinte sentido: nós só somos aceitas como líderes se nossa trajetória for levada em consideração. Ou seja, mulheres lideram, por exemplo, na sociedade que a gente tem hoje, não pelo que elas falam, não pelo que elas formulam, não por aquilo que elas pensam. Então, nossa trajetória de vida tem que ser ilibada, porque senão você não tem condições de liderar. No caso da Dilma, a gente vê uma coisa muito específica. Aquela frase que eu li aqui para vocês, ela precisa sair, né, um pouco desse escafandro de guerrilheira e autoridade obstinada, é uma coisa que diz mais sobre a trajetória delas, mais sobre o exemplo que ela deveria dar à sociedade ou deveria seguir, do que sobre o projeto político que ela representa, do que como ela atua como chefe de Estado, ou as diversas formas que ela escolhe para conduzir o próprio governo. Então, isso é uma coisa... A gente consegue ver isso nesse momento, mas eu posso dar outros exemplos para demonstrar que essa questão da trajetória diz mais do que aquilo que a gente diz ou escreve. O próprio problema das mulheres na ciência, mas Virginia Woolf dá outras pistas para a gente.
as mulheres na literatura, por exemplo. Não é à toa que a grande escritora J.K. Rowling, que é, na verdade, Joanne Kathleen, o nome dela, prefere usar a inicial J.K. porque ela mesma diz que é para evitar que os meninos se recusem a comprar o livro dela. Uma outra escritora também do século XIX, a Charlotte Brontë, usava um pseudônimo masculino, que era, ou meio neutro, vamos dizer assim, que era Currer Bell, pelo mesmo motivo da J.K. há muito tempo atrás. Então, nós temos que... a sociedade aceita muito mais que a gente lidere ou que a gente fique nos espaços de comando na medida em que nós lideramos, por exemplo, por meio da nossa trajetória. Mas isso são só alguns elementos que eu trouxe para a gente pensar essa crise no momento, para a gente se convencer, né, para a gente demonstrar para nós mesmas e para o nosso pensamento na hora de pensar a resistência a esse golpe autoritário, que tudo isso que ela tem passado, esse esforço de continuar mantendo as mulheres restritas ao mundo privado, de acabar com a sua projeção, de destruir a projeção das mulheres, de tratá-las como loucas, né, e de respeitar muito mais no exemplo do que aquilo que as mulheres estudam, defendem ou formulam, tudo que isso que a presidenta tem passado não passa, na minha opinião, de um evidente, autoritário e retumbante machismo. Não é à toa, né, que, como eu já disse antes, que a bandeira maior nos últimos tempos tem sido a da renúncia e não do fora Dilma. Eu acho que as conquistas que a gente teve nos últimos tempos na sociedade mostra que também o nosso esforço de luta já é, de muitas décadas, de outras militantes feministas, já é algo incontornável na sociedade. E o avanço que a gente teve nos últimos tempos, principalmente nas últimas décadas, eu vou aqui postular, eu vou aqui tentar organizar ele em duas grandes mudanças legislativas, na minha opinião, representam esse avanço, né? Primeiro, a aprovação da Lei Maria da Penha, em 2006, e a PEC das domésticas. Essas duas grandes mudanças legislativas atestam o avanço que realmente a luta feminista conseguiu na sociedade e conseguiu se infiltrar ali nos meandros do Estado, nos meandros do poder público, e garantiu essas duas grandes mudanças. Por que eu considero essas duas grandes legislações mudanças importantes para as mulheres? A primeira coloca em definitivo que não é mais possível culpar a vítima pela violência sofrida. E a segunda promove direitos trabalhistas para uma categoria que é basicamente composta por mulheres, sobretudo mulheres negras. Então, essas duas mudanças legislativas mexem na base das coisas. Esses avanços que a gente teve nos últimos tempos mostram, por exemplo, que é mesmo incontornável o quanto que o feminismo já garantiu de debate na sociedade, que a gente tem que ir, na verdade, é daqui para frente. O que a gente tem no nosso cotidiano, por exemplo, é um monte de menina, é um monte de garota, é um monte de mulher que não mais admite determinadas coisas. Quantas vezes a gente já escuta nos últimos tempos que uma mesa de debate como essa não pode ser composta só por homens? Isso já entrou na nossa ordem do dia, não é mesmo? Quantas meninas já se levantam, por exemplo, contra as piadas machistas e racistas dos seus professores dentro de sala de aula? Quantas, por exemplo, trabalhadoras e militantes do sindicalismo deixam que uma pauta, que um programa, que uma agenda, um acordo coletivo seja aprovado ou encaminhado sem que se envolva a questão das mulheres trabalhadoras? Algumas coisas são, de fato, incontornáveis, mas, ao mesmo tempo, eles têm que lidar com essa nossa guerra diária dos papéis de gênero, que afetam diretamente a nossa crise política. Na minha opinião, essa crise política acionou demais o debate de gênero na medida em que não havia mesmo outras acusações à presidenta e era preciso desmoralizar ela por esses vieses da desigualdade entre mulheres e homens, né? Agora, por que esse avanço contra ela e a vertente do debate de gênero dentro da crise política adquire tão grande preeminência? A gente tem que se esforçar brutalmente para isso não se consolidar, porque sem democracia e sem valorização do salário mínimo, por exemplo, sem direitos garantidos por lei, quem sofre diretamente as consequências desses fatos somos nós mulheres, sobretudo as mulheres negras, né, que ganham de fato salário mínimo. É a gente que aciona, por exemplo, os serviços de enfrentamento à violência contra a mulher, o 180, a Delegacia da Mulher, e que são equipamentos que vieram dessas mudanças legislativas que eu tinha falado antes. A gente também vê uma brutal criminalização dos movimentos sociais. Esse era outro ponto que eu queria conversar com vocês. O Estadão, recentemente, fez um editorial
totalmente voltado à criminalização de Guilherme Boulos. Acho que muitos de vocês devem ter tido acesso a isso. Só que, enquanto o Estadão achava que estava acertando só no Guilherme Boulos, eu acho que eles acertaram em coisas muito mais graves, né? Guilherme Boulos, que faz parte do MTST em São Paulo. Coisas muito mais graves no sentido amplo, não no sentido da capacidade de luta. Tem um trechinho que eu queria dividir com vocês para a gente refletir. O Estadão diz o seguinte: já faz tempo que Dilma e os petistas, que hoje posam de zeladores da Constituição, tratam Boulos como interlocutores legítimos, ainda que abundem incontestáveis provas de que atuam fora da lei e tenham como objetivo subverter a ordem e derrubar o regime democrático. Aí eu fiquei me perguntando assim, que movimento social não atua fora da lei? Não é mesmo? Que recado que o Estadão deu a reboque da criminalização de Guilherme Boulos? Deu o recado de que todos os movimentos sociais, que somos nós, que atuamos fora da lei, né, devem ser criminalizados. Os avanços legislativos tinham trabalhado no outro sentido. O que eu quero dizer com isso? Quem luta pela descriminalização das drogas, por exemplo, acaba atuando fora da lei e ainda exigindo a reboque o conserto, né, a remediação de uma situação muito grave para a população jovem negra, que é o genocídio da juventude negra, muitas vezes operada pelo Estado. Isso é uma atuação fora da lei. As abortistas, né, que é assim que são chamadas por aí, quem defende a legalização do aborto atua dentro da lei? Então, todos, dentro do Estado Democrático de Direito, nós que lutamos pela legalização do aborto, nós que lutamos pela descriminalização das drogas, nós que lutamos por pautas que vão avançar a sociedade, dentro da democracia, nós somos tratados como antítese dela, né? como parte da democracia, como algo que faz parte do debate público. Sem a democracia, a situação pode ficar um pouco mais grave. Então, de antemão, estamos todas e todos fora da lei. E o Estado Democrático de Direito conserva a gente. O rompimento do pacto democrático vai nos considerar o quê? Eu comecei aqui lembrando, já vou finalizando, um trecho de Um Teto Todo Seu. E aí, para fechar, eu também vou usar um pedacinho da Virgínia. No finalzinho do livro, ela diz assim: a gente tem que concordar que quando o assunto é de mulher para mulher, ele sempre termina com algo particularmente desagradável. Nós mulheres, sobretudo as mulheres negras, temos que lutar o tempo todo uma guerra que é contra a nossa própria sina, que são esses papéis de gênero que nos atribuem, que atribuem a presidenta Dilma, e que fazem a ordem do dia dessa crise política que nós estamos vivendo hoje. Mas de guerra e de crise, nós mulheres entendemos muito bem, e não vamos sair dela enquanto a gente não vencer. Nós vamos seguir em marcha até que todas sejamos livres. Obrigada, Glaucia. Passo agora para a professora Angela Araújo, que é do Departamento de Ciência Política aqui do IFISC da Unicamp. Bom, boa tarde a todos vocês, todos e todas que estão aqui. Eu agradeço o convite de participar dessa mesa e organizei um pouco aqui a minha fala, começando, quer dizer, eu tinha pensado em começar um pouco como a própria Glaucia já falou, né, pensando sobre esses ataques que a presidenta Dilma vem sofrendo. Mas como ela já demonstrou muito bem, eu vou só passar muito rapidamente, lembrando que, na realidade, é interessante como logo após a eleição, no primeiro mandato da Dilma, a gente começa a ver o aparecimento, né, de piadas, de peças publicitárias, de imagens no Facebook, etc., na internet, que geralmente utilizam, né, quer dizer, colocam a Dilma e a sua imagem com um viés claramente de gênero. Quer dizer, o tipo de ataque e o tipo de piada que é feito só poderia ser feito a uma mulher. Certo? Nenhum dos homens que já foram presidentes ou que assumem outros cargos públicos, mesmo que se fale mal deles, mesmo que se coloque determinadas imagens, elas não são um tipo de imagem, né, que, digamos, fere os homens na sua masculinidade, digamos. Certo? Quer dizer, o tipo de imagem que é colocado da Dilma, né, assim como a própria Glaucia já mencionou, quer dizer, além de,
enlouquecida, deslocada, né? Incapaz, certo? Dependente dos homens que estão do lado dela para governar, certo? Além de tudo isso, quer dizer, ela aparece em imagens, principalmente as imagens, né, são muito fortes. Além dessa imagem que ela menciona, eu fui olhar na internet e pude perceber várias imagens desde o começo do primeiro mandato, né, e são imagens que geralmente distorcem a pessoa, né, distorcem exatamente para mostrar atributos, tá certo? Não valorizados nas mulheres. Então, enfatizam o tamanho da presidente, a sua gordura, tá certo? Quer dizer, colocam ela com uma cara meio de palhaça ou meio de tonta, de quem não está entendendo nada, ou ao contrário, porque no momento de dizer, né, que a Dilma é autoritária, coisa desse tipo, então colocam a Dilma travestida de homem, tá certo? E eu cheguei a ver uma imagem que ela está exatamente igual, é a cara dela no corpo do Sérgio Malandro, sabe aquele apresentador meio tonto da televisão? Coisas do tipo. Além da gente lembrar, não sei se vocês todos chegaram a ver isso, né? Aí já no meio da disputa, tá certo? Da eleição, né? Do segundo mandato, um tipo de adesivo para colocar em carros, né? Que mostrava a presidente Dilma em posição obstétrica, tá certo? E, sim, para ser colocado, um adesivo para ser colocado no automóvel, no lugar onde está o buraco para colocar o bico da gasolina. Então, vocês imaginam o que isso significa, tá certo? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas isso apareceu na internet o tempo todo e, obviamente, depois foi proibido, as redes sociais tiveram que tirar aquilo de circulação. Mas imaginem vocês, que coisa próxima disso se faz com algum homem que assume um cargo no executivo, no legislativo, o que seja. Né? Acho que nada parecido se fez contra qualquer homem em cargos de poder. Quer dizer, isso mostra muito claramente um tipo de preconceito ainda muito forte na nossa sociedade, certo? Que é o preconceito da mulher atuando na política. O preconceito contra a mulher. Eu acho que nós, feministas, comemoramos muito a eleição da Dilma, exatamente porque era a primeira mulher a chegar a esse cargo de presidente, né? Numa luta que as mulheres vêm fazendo há muito tempo, certo? Para terem vez e voz na política, certo? Eu acho que é importante a gente considerar que, claramente, a sociedade já mudou muito. As mulheres conquistaram vários avanços, né? Eliminamos muito dos preconceitos, das discriminações que pesavam sobre nós, sobre gerações anteriores às nossas, né? No entanto, a gente percebe que a política é um lugar ainda em que a presença das mulheres é muito rejeitada. Vejam bem, eu acho que é um resultado da luta das mulheres por igualdade na sociedade, né? Igualdade de papéis, igualdade de direitos, certo? Igualdade no reconhecimento da sua capacidade, o fato de que todos os partidos, por exemplo, tenham que apresentar as suas listas de candidatura com 30% de mulheres. Certo? Essa é uma lei que foi aprovada, não lembro quanto tempo mais, em algum tempo. Aí eu pergunto para vocês, isso significa que a gente elege em torno de 30% de mulheres, pelo menos nas casas legislativas, do âmbito municipal até o âmbito federal? Não, longe disso. O que é estranho é que nos últimos tempos, nas últimas eleições legislativas, a gente tem diminuído o número de mulheres eleitas. Certo? Por que isso acontece? Na realidade, os partidos, né, que têm geralmente nas suas maiores lideranças homens, tendem a fazer de tudo para que essa lista não vingue, ou seja, colocam como candidatas as mulheres
que estão no partido, mas que não têm nenhum papel de liderança, que não têm trabalho de base, que não são reconhecidas nem respeitadas nos seus lugares de trabalho, nos seus bairros, etc. Não estão à frente de movimentos sociais, ou seja, essas mulheres não aparecem nem no interior daquele partido, nem nas suas bases, como uma liderança capaz de ganhar uma eleição. Então, assim, são ilustres desconhecidos. E a escolha dessas pessoas, tá certo? É justamente para que você não tenha, tá certo? Mulheres realmente com capacidade de competir pelos votos, né? E de chegar a ser eleita para essas casas legislativas, por exemplo. Sem contar, né, o baixo, muito pequeno número de candidatas aos cargos executivos. Quer dizer, então, a gente ainda tem isso, uma coisa muito forte. E, além disso, e eu já ouvi isso de diferentes mulheres que já foram deputadas, vereadoras, etc., que a presença delas, quando elas realmente assumem uma questão e resolvem brigar por ela no interior dessas casas legislativas, certo? Elas sofrem todo e qualquer tipo de pressão. Não é apenas a pressão política, é a pressão da desconsideração, do não reconhecimento da sua capacidade, tá certo? De chamar de mulherzinha, você não entende nada disso, tá certo? Uma dessas coisas mais, digamos, amenas, né? Até o assédio sexual direto, tá certo? Cantadas, piadas, etc. Uma vereadora de Campinas chegou a me dizer que em metade do seu mandato como vereadora, ela quase pensou em desistir, porque ela não aguentava mais. Ela me disse, toda vez que eu tomava o microfone para falar, para comentar, para debater um assunto que estava em pauta, praticamente os homens quase que me impediam de falar, porque eles começavam a dizer coisas da plateia para ela. E a Câmara de Campinas tem muito poucos vereadores, né? Então ela disse que ela foi assim, ela foi pressionada e achincalhada mesmo de todas as maneiras. Fora o assédio, tá certo? Que também era muito forte, né? Os homens dos diferentes partidos, tá certo? Contra ela. Eu estou dizendo tudo isso para mostrar um pouco para vocês como é esse contexto, tá certo? Em que, numa luta política, a mulher na presidência sofre não apenas porque ela representa um projeto político que está sendo combatido, claramente, né? E o diálogo e o debate com ela não é colocado apenas nesses termos, mas ao contrário, certo? Quer dizer, a oposição a ela é feita diretamente e em termos que são claramente machistas, quer dizer, se usa do machismo, né, para mostrar aquela pessoa cada vez mais como uma incapaz, como uma desclassificada, uma descontrolada, uma pessoa que não consegue governar, que nunca não fez nada de bom, na realidade, até o momento, né? Isso sem considerar quaisquer outros elementos. Quer dizer, se a gente lembrar que no Brasil, né, o presidencialismo que a gente tem, que é chamado presidencialismo de coalizão, o presidente da República não consegue governar sozinho, porque ele depende do Congresso para aprovar várias das medidas, sabe, das suas medidas, né? Então, é interessante quando o Congresso e congressistas, certo, se armam contra a Dilma e na defesa do impeachment, falando da sua incapacidade de governar, dizendo que o Brasil está parado, que nada acontece, certo? Sem considerar que nada acontece, porque eles não tocam nada, que é de interesse público. Quer dizer, nada vai para frente, nada caminha. Bom, esse é um elemento importante. Um outro elemento que eu queria colocar para vocês é que um outro elemento fundamental para a gente entender essa situação é pensar do ponto de vista dessas desigualdades que ainda marcam a sociedade brasileira. E essas desigualdades são desigualdades de gênero, além das desigualdades de classe, né? As desigualdades de gênero e as desigualdades raciais. Eu acho que são três
elementos fundamentais para a gente entender não apenas a nossa história, mas até o que acontece nos dias de hoje, certo? Quando uma mobilização oposicionista, né, que se opõe a um governo, quer dizer, na realidade ao governo Dilma, mas está se opondo a todo um projeto político que começa no primeiro mandato do ex-presidente Lula, né? É muito interessante como um dos elementos fortes do ataque diz respeito exatamente a essas questões, certo? A não aceitação da presença de pobres em espaços frequentados pela classe média alta, pela classe rica, certo? Pelos dominantes, pelas classes poderosas, proprietárias, tal, desse país. O fortalecimento do racismo, certo? Em diferentes ambientes, inclusive fortemente na universidade, exatamente quando ela se abre, né, para receber alunos e alunas que vêm da escola pública e principalmente para receber negros e negras através dos sistemas de cotas, que tem mudado positivamente a universidade, certo? Que tem colocado exatamente uma abertura de maior acesso da população a todos os níveis de escolaridade. E essa é uma herança desse projeto político, certo? Que está sendo combatido. E algo que certamente corre o risco de ser paralisado a partir do momento, se é que vai haver impeachment, se houver um novo governo, se for eleito um novo governo, né, da oposição. Esse é um dos elementos que corre o risco de desaparecer, né, de ser cortado, de ser minimizado, etc. E eu queria lembrar para vocês como a questão de gênero apareceu nesse processo em diferentes momentos. Certo? Por exemplo, um dos pontos da campanha da Dilma, com o movimento feminista por detrás, era a campanha pela legalização do aborto, e o debate central dessa campanha foi a questão do aborto. O resto do projeto político nem sempre estava em causa. Né? Então, muito se fez e se centrou no debate do aborto. Isso mobilizou igrejas, partidos oposicionistas, etc., que fizeram folhetos, que se manifestaram, etc., etc. Certo? Quer dizer, a união aí das bancadas religiosas, nem vou dizer bancada evangélica, ele tinha católicos também misturados aí, certo? Contra, né, a coisa do aborto foi tão forte que a Dilma teve que dar um passo atrás. E, obviamente, descontentando todo o movimento feminista que apoiou, né, desde a primeira hora. Tá certo? Esse é um momento importante. Um segundo momento, que é recente, é uma luta ferrenha no que diz respeito às mudanças no Programa Nacional de Educação, né, voltado para a educação de base, em torno, né, da chamada ideologia de gênero, certo? Que essas forças oposicionistas, e principalmente as forças religiosas, resolvem nomear como ideologia de gênero e tirar isso de todos, proibir, na verdade não é tirar, proibir a menção dessa questão nos programas escolares, quer dizer, né, nas diretrizes do Programa Nacional da Educação Básica. Então, esses são dois elementos fundamentais, certo? Mas tem outros. Tem outros que é o seguinte, toda essa luta que foi mencionada pela Glaucia e que leva, por exemplo, a um avanço muito grande no governo Lula e Dilma, no que diz respeito à questão da violência contra a mulher, né, tem um retrocesso quando a gente percebe que em vários estados, né, a questão das delegacias da mulher, certo? Do combate efetivo à violência de gênero não tem sido feita de maneira adequada. Isso começa a aparecer muito fortemente na mídia, em vários depoimentos, chega, né? Tem notícia nos jornais, nos blogs, feministas, todos aparecendo essas questões. Quer dizer, então, a sensação que eu tenho é que
Se a gente conseguiu avançar até um determinado, né, lugar, no que significa, pelo menos no combate àquilo que era mais prejudicial às mulheres da nossa sociedade, certo? E as mulheres brancas e negras, né, sofrem, obviamente, muito fortemente a questão da violência e da violência doméstica, mais do que tudo, certo? A gente começa a viver um lento e silencioso retrocesso nessa conjuntura de debate político e de divisão da sociedade em termos políticos tão forte, né? Para finalizar, eu gostaria de dizer que, na realidade, o que me parece, quer dizer, por que eu acho que a gente tem que lutar fortemente contra este golpe, né? Que as mulheres estão empenhadas e devem estar cada vez mais empenhadas em combater esse processo que pretende levar, do meu ponto de vista, ilegitimamente ao impeachment da presidenta Dilma, porque a sensação que eu tenho é que o que virá depois disso, certo? Os novos governos, ou o novo governo, tomar assento no nosso país, certo? Vai ser um retrocesso enorme em todos os sentidos. Nos sentidos dos avanços econômicos que a gente teve para a população pobre e miserável, para os trabalhadores e trabalhadoras, certo? Para os negros e negras desse país, para as mulheres e para a população LGBT. Quer dizer, o retrocesso será enorme. Inclusive, do meu ponto de vista, certo? Conquistas históricas do povo brasileiro, que são as universidades públicas, certo? Um conjunto de empresas públicas que são fundamentais para o controle, é o tipo de controle que o nosso governo ainda consegue ter sobre a economia, né? Num projeto neoliberal absolutamente extremo, que é o que está se apresentando nesse contexto, levará exatamente à privatização das universidades, aposto no programa do PMDB, certo? Compartilhado pelo PSDB, que são as forças oposicionistas majoritárias hoje, sem dúvida, certo? Então, essas privatizações, a privatização dos bancos públicos todos, da Petrobras, da Eletrobras, qualquer outra coisa pública que existir no país, além de um retrocesso moralista, retrógrado, no que diz respeito aos direitos das mulheres, da população negra e indígena, à população LGBT, certo? Será acachapante. Do meu ponto de vista, voltaremos a, no mínimo, 50 anos atrás. Então, é para tentar avançar nessa luta que eu me coloco aqui hoje e conclamo a vocês e as mulheres todas que se envolvam com essa luta para barrar essa mudança, né, esse processo de volta atrás. Certo? Obrigada. Passando rapidamente para a professora Ítala Dotaviano, que é do Departamento de Filosofia da Unicamp também. Boa tarde aos colegas. Eu também participo dessa mesa com muita satisfação, com minhas colegas Ângela, Gláucia e Elaine. Eu confessei há pouco aí para algumas antigas amigas de décadas aqui na Unicamp e na nossa luta por melhores condições de vida para a nossa população, eu tenho estado particularmente desesperada, porque passo o dia, quando chego em casa à noite, eu só quero saber o que temos de notícia nova hoje. Porque esse processo se desenvolve de tal forma que não dá para respirar. Qualquer momento em que nós sentimos um certo alento, uma esperança, vem algo logo em seguida. De grupos, de partidos, de pessoas, processos que entram no Supremo Tribunal, notícias sobre novas delações premiadas,
vazamentos de informações. Então, nós estamos vivendo um período de uma intensidade atroz. E eu resolvi, eu não vou falar muito sobre mulheres, só no final, que eu vou fazer uma fala final sobre Dilma, em especial de uma mulher. Eu ganhei de presente, há mais de ano, este livro, que eu acho que vários já devem ter lido, 1964, na visão do ministro do Trabalho de João Goulart ao Almino Afonso. Muito bem. Eu ganhei e casualmente resolvi lê-lo. Ele começa dizendo, antes de analisar o que ocorreu no golpe de 64, eu preciso fazer um capítulo sobre o suicídio de Getúlio, sobre Jânio Quadros, sobre a renúncia de Jânio Quadros e sobre o governo João Goulart. E nós estamos tendo um seminário aí que faz parte das comemorações dos 50 anos da Unicamp. Hoje, exatamente, esse evento se chama Perspectivas Unicamp. Eu acho que o senhor estava lá, não? Não? E hoje, esses temas foram discutidos há quase 2 anos, são profundamente adequados ao que estamos vivendo. No dia 15 de março, nós tivemos 2 mesas redondas sobre economia brasileira, retomada possível do crescimento, e hoje, o tema, nós iniciamos hoje 4 dias sobre balanços das políticas sociais no Brasil. Hoje foi o balanço das políticas sociais no Brasil 1. É possível dar continuidade a esse processo? A mesa da manhã foi sobre balanço macroeconômico e social, demografia e seguridade social, e a mesa da tarde será sobre crises do urbanismo, disseminação espacial e setorial do caos urbano. Na verdade, eu diria, nós temos aqui algumas pessoas que participaram da mesa da manhã, ela quase foi uma mesa sobre o impeachment e o golpe que o Brasil, pelo qual o Brasil está passando. E, para minha surpresa, o professor Fagnani, Eduardo Fagnani, do IE, ele mencionou um trecho que eu resolvi, que eu já tinha separado do primeiro capítulo do livro para mencionar, começar a minha fala. Por outro lado, o país atravessara um conflito ideológico, talvez só comparável à campanha abolicionista, em torno da questão do petróleo. Apesar da elite política, da grande imprensa, do empresariado internacional já instalado no país, e ponderáveis setores das Forças Armadas sem disfarces, haver assumido a tese privativista, configurada no projeto do Estatuto do Petróleo, a verdade é que não haviam logrado atravessar a pé enxuto o parlamento. A grande vitória nesse entrechoque fora das forças nacionalistas corporificadas no Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, já organizado em todas as capitais, cita juventude universitária, etc. Nesse contexto, Getúlio Vargas chega ao poder com a prudência necessária. E depois discorre sobre a criação da Petrobras, a impossibilidade que ele teve de criar ainda como presidente a Eletrobras, que foi criada posteriormente. Mas aí diz, nós temos que começar a nossa discussão um texto que Carlos Lacerda publica na Tribuna da Imprensa no Rio de Janeiro, em 1º de junho de 1950. E está aqui, cópia, e vocês liam a citação. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Quando eu li isso aqui, há uns meses atrás, eu digo, meu Deus, nós estamos vivendo a mesma coisa. E a minha surpresa é que parece que o Almino Afonso, nestes dias, tem se sentado com os grupos que se opõem ao governo e que lutam pelo impeachment da presidente. É uma coisa assustadora, porque tudo que ele escreve aqui é um repeteco. Quando o Jânio Quadros renuncia, o que passou João Goulart para se manter no poder durante um período, ele passou por 2 golpes. Quando ele volta da China e estava impedido de entrar no Brasil, aceita a proposta totalmente ilegítima do ponto de vista democrático de entrar, aceitar o parlamentarismo, ser o primeiro-ministro e Tancredo Neves o presidente,
sem eleição, sem consulta popular, só que ele põe a condição que ele aceitaria, mas desde que ficasse acordado que haveria um plebiscito popular. O plebiscito discorda do parlamentarismo e ele vira presidente quando ele vira presidente ao golpe de 64. Muito bem. Me parece uma descrição do que nós temos passado desde a campanha eleitoral de nossa presidenta da República. Ela foi eleita após os 2 mandatos do nosso ex-presidente Lula. Parece que a oposição e as antigas não, completamente atuais e contemporâneas, elites oligárquicas de poder no Brasil, naquele momento não tinham uma organização suficiente ou não reconheciam a possibilidade de nossa candidata ser eleita. Portanto, ela foi eleita, exerceu o primeiro mandato, mas nesse intervalo de tempo houve organização de forças de tal modo que se acreditava que uma segunda candidatura de Dilma Rousseff à presidência da República não seria possível. Ela se torna candidata. O que havia, então, como luta, era ela não pode ser eleita, exatamente no texto aqui. A Operação Lava Jato, que já tinha se iniciado há um certo tempo, a Operação Lava Jato, nesse período eleitoral, ela divulga aquilo que era possível, disfarçando a ilegalidade do que fazia, a inconstitucionalidade, ela divulga no que era possível textos de delações premiadas, dados, informações que, sem dúvida, contribuiriam para a perda de votos da candidata do PT. Dilma Rousseff, no final do período eleitoral, acreditou-se que havia de fato a possibilidade de seu concorrente Aécio Neves vencer as eleições. A oposição, me parece que houve um período no final da campanha que acreditou. Só nos últimos dias é que foi se criando a consciência de que ela seria eleita. O que ocorreu? No dia seguinte em que ela foi eleita, começaram os procedimentos para evitar e impedir a sua posse como presidente da República. Isso durou de outubro de 2014 até o dia da posse, 1º de janeiro de 2015. Processos da Operação Lava Jato incluíam informações indevidas. Na verdade, não era bem informação, era dados lançados, né? Dados lançados. Sem qualquer comprovação, eram julgados. Me parece, na minha visão, que o que se tentava era comprometer a seriedade, a credibilidade e a honestidade da presidenta Dilma. Tentou-se mostrar equívocos, erros e a pessoa dela envolvida em roubos, em capturação indevida de dinheirinha, como gostam os nossos colegas do sistema financeiro. O que aconteceu? Dilma Rousseff talvez seja uma das poucas pessoas que eu acredito nesse ambiente político que nunca deve ter posto a mão em um real, tá certo? E provavelmente, se ela soube de alguém que ao lado dela fazia isso, ela eliminou essa pessoa. Não conseguiram. Ela toma posse. No dia seguinte, começa um movimento para invalidar o governo dela, para provar que ela não tinha condições de administrar o país e que o governo anterior dela tinha sido um desastre do ponto de vista econômico para o país. E o que se comentava? Mesmo os que gostam ou gostavam da linha econômica Joaquim Levy, diziam, tá vendo? Ela teve que recorrer ao homem do outro lado para poder administrar. As pessoas não tinham a tranquilidade e a seriedade de procurar entender que ela pôs esse senhor à frente do ministério para tentar manter a governabilidade. Não porque ela concordasse com as medidas dele, tanto que na primeira e na segunda declarações dele, logo após a posse dele, uma delas foi sobre o salário mínimo, a Dilma no dia seguinte retrucou e falou, não é assim. E deixou claro que ela que mandava, que ele só ia fazer, no máximo, o que a política dela permitia dentro do âmbito dele e que ela concordava.
Muito bem, mas o Levi era um representante de forças e a crítica era, olha, tanto ela não sabe governar, que para resolver o problema político e econômico da nação, ela chama alguém do outro lado, não dos seus eleitores. Bom, isso também, para quem votou nela, deu um certo desalento. Mas hoje eu entendo completamente. Até questões que nos deixaram decepcionados nos governos do presidente Lula, porque nós entendemos que no sistema que vivemos, parece que não dá para governar baseado em princípios e de acordo com aquilo que se propõe. Parece, como disse o professor Fagnani, 5 minutos, não tenho tempo, então, parece que o capitalismo brasileiro não comporta democracia e cidadania social. Bom, Dilma assumiu, os próprios que nela não votaram soltaram o argumento de que ela tinha cometido estelionato eleitoral. Isso é informado e se cria um imaginário popular de que premissas assumidas pela oposição passam a ser verdade. Agora, é muito interessante, que o que me parece é que até agora a derrota subiu a cabeça da oposição. Em geral, a vitória sobe a cabeça. No nosso caso, a derrota subiu a cabeça. Nós não podemos nos conformar que não ganhamos as eleições. E temos que impedir que quem ganhou governe. Bom, críticas. Ela é fraca. Dilma é fraca. De homem não se fala isso. Ela não tem condições de governar. Não somos nós que impossibilitamos o encaminhamento dessa governabilidade. Lava Jato, que parecia inicialmente um processo contra a corrupção, passa a atuar, como disse o Boito aqui na nossa primeira sessão, como partido político. Só se divulga e só se tomam atitudes que possam comprometer o governo atual. A tentativa do envolvimento da presidente nos processos, em especial Lava Jato, eu acredito que não deu certo, porque senão informações contundentes já teriam sido transmitidas à população do país. Então vamos direto ao foco que nós queríamos. Vamos atingir o ex-presidente, porque parece que o grande risco é esse homem ficar solto e poder ser candidato em 1918. Nós suportamos 2 mandatos deles, mais um da Dilma, o segundo impossível, mas um quinto não dá. A nossa democracia não permite isso. Bom, então a história do triplex, do sítio, parece que até agora não conseguiram provar que são do Lula ou dele que comprou, porque senão estaríamos já em outro patamar desse processo. Aí vem o juiz Sérgio Moro e eu acho que ele perde o autocontrole. No momento em que ele manda a tal prisão coercitiva para o Lula depor, coisa que é totalmente inconstitucional e ilegal, na mesma semana ele comete um outro deslize gozadíssimo, quando ele convoca para depor um capoteiro de Minas Gerais. Quem assistiu ao vídeo disso, a verdade é que quando perguntam o nome, o senhor fala o nome, profissão, ele fala capoteiro, mas foi um sufoco, porque a gente ouviu no vídeo o comentário do Moro com alguém que estava do lado, com outro procurador, eles não sabiam que era capoteiro. Era visível isso, tá certo? Bom, trabalha com capota de carro, conserta capota. Era um mecânico. Bom, ali a Dilma Rousseff, nossa presidenta, como ela gosta, ela resolve, me parece que numa jogada política interessante, colocar Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil. Então, grandes comentários. Que horror! Ela só está fazendo isso para livrar o Lula de ser investigado. Meu Deus, uma premissa completamente falsa. Primeiro, uma interpretação da intenção de uma presidente. Qualquer presidente em qualquer democracia decente do mundo escolhe para seus assessores e para ministros as pessoas que lhe parecem adequadas. Mas está garantido pela Constituição. Aí o Lula não pode ser ministro porque isso era para afastá-lo das punições possíveis. Ele não é afastado. Em sendo ministro, o foro que o julga passa a ser o Supremo Tribunal Federal, que, em última análise, como tem dito o ministro Marco Aurélio, é prejudicial ao cidadão, porque deve ser garantido ao cidadão a primeira instância e a segunda instância também. E o indivíduo, com esse privilégio de foro, ele já vai direto para a terceira instância. Segundo comentário, ele que vai mandar no governo.
Ora bolas, ela como presidente, se ela decide que alguém vai mandar no governo com ela, é um problema dela, é uma atribuição que lhe compete, é uma prerrogativa que ela tem. E quem diz que ele vai mandar no governo? Ele pode ser um auxílio, uma salvação política. O que não se queria? Lula presente politicamente num cargo para que ele pudesse atuar com o quê? Com a sabedoria, com a experiência e com o jeito que ele tem para o trato político. Bom, aí o que acontece? Senhor Eduardo Cunha aceita o documento capitaneado por aquela jornalista aquela advogada da professora da São Francisco, que mais parece uma fundamentalista religiosa, e Miguel Reale e Hélio Bicudo, um documento que pedem o impeachment, vários outros equivalentes não foram aceitos, o senhor Eduardo Cunha aceita, tá certo? E mais do que isso, um processo acelerado, que nós nunca vimos, os deputados brasileiros estão reunidos e trabalhando, né? Só que, na véspera da posse, o senhor meritíssimo juiz Sérgio Moro divulga gravações que envolviam a presidenta da República e o nosso ex-presidente. Isso já está comprovado a nível nacional, a nível internacional, que isso foi um assinte à legislação e à Constituição brasileiras, a tal ponto que há poucos dias o senhor Sérgio Moro resolveu pedir desculpas para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, ele tem que pedir desculpas para as pessoas agredidas, não para o Supremo Tribunal. Para quê? Para evitar um processo administrativo, ou que deve estar correndo, não sabemos, que a lei diz que um membro da magistratura, se incorrer nesse tipo de problema, ou nesse tipo de erro, deve sofrer um processo administrativo no Ministério Público, no Sistema Jurídico Nacional. Cidadão comum, a lei diz que ele tem de 2 a 4 anos de prisão. Pode ter. Muito bem. Nesse ínterim, o que nós temos? A saída do PMDB do governo, o que eu espero que seja um grande louro para o país nos próximos episódios, seja uma maravilha. Ontem temos a demissão do Temer, que renuncia à presidência do PMDB. Eu não sei bem o que isso significa, mas para mim, pelo menos, significa que a saída do PMDB não foi tão lisa, tão como se esperava, para o lado dos membros do PMDB. E, de repente, parece que a nossa sociedade e os opositores, em especial, descobriram, tá bom, se nós conseguimos o impeachment da Dilma, e agora? Queremos o Temer? O que ele representa para o país? O que o PMDB representa? Eu assisti um debate na TV Cultura, tinha um jurista que eu achei espetacular, só que esqueci o nome, ele diz, meu Deus, mas eu vi entrando na convenção do PMDB, Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, e cita lá mais umas 2 pessoas, ele diz, eu olhei estupefato, porque eu estava olhando pelo menos 500 anos de prisão. Agora, esses homens estão jogando o impeachment da nossa presidente, que é legitimamente, democraticamente eleita. Ela ganhou por um percentual pequeno, mas o número de milhões de votos a mais que ela teve corresponde a mais do que os eleitores do Uruguai. Então, esse percentual pequeno que ela foi eleita, lhe dá plena legitimidade, mesmo que fosse por um voto, né? Agora nós temos ontem mais uma surpresa. Marina Silva sai, logo após, primeira página da Folha de São Paulo de domingo, e propõe eleições diretas em outubro. Renan Calheiros deixa isso suposto numa fala dele ontem, mas a dona Marina Silva já tem orientada, ela sabe que para eleições de novo antecipadas em outubro, nós temos que ter fora do cargo o presidente, o vice, os deputados e os senadores. Bom, sabendo disso, eu ouvi a declaração da Marina. O que ela disse? Não, nós temos que propor que o presidente e o vice renunciem. Porque se tiverem bom senso, eles renunciam. Mas Dilma Rousseff não tem bom senso, diz Marina na fala ontem. Então, ela tem que ser tirada. Bom, aí nós temos a surpresa ontem também, porque cada dia, várias novidades, a determinação do Supremo Tribunal Federal que o Cunha tem que dar continuidade ao acesso de impeachment do Temer. E deu para ver o desatino, a cara do Temer, quando foi questionado, quando recebeu essa notícia. Ele vai recorrer, mas enquanto ele não recorrer, ele é obrigado a começar o processamento de impeachment do Temer. Bom, e aí temos mais esse rolo. Muito bem.
Nós temos assistido, em todo esse processo, além das ilegalidades, que todas as propostas são ilegais. Aí o que a Marina propôs ontem, que o Supremo Tribunal Eleitoral invalide as contas da campanha Dilma Temer, porque se essas contas forem invalidadas, Dilma e Temer caem. Só que existe um outro problema legal seríssimo, as contas já foram avaliadas no prazo que a Constituição estabelece e, portanto, as contas já estão aprovadas. A conta que não está aprovada é a dela, porque ela não conseguiu justificar o jatinho que ela usava, de quem era e quem pagava a conta dela. Tá certo? Muito bem, então, é uma criatividade que parece também, quando o Jango assumiu, vamos inventar o parlamentarismo correndo. Só que parece que a nossa democracia, ela está mais estável, evoluída, porque eu me pergunto também, de 54, da morte do Getúlio, até agora, se vocês fizerem as contas, nós teríamos, com o impeachment da Dilma, 7 presidentes que não terminam o mandato. Sendo que o Jango teve 2 golpes em cima dele, não foi um só. Não é razoável uma democracia em que, como disse o Fagnani, o presidente da República não é treinador de time de futebol. Nós não estamos contentes com ele, preparemos-nos adequadamente para que o resultado das próximas eleições seja compatível com o que nós queremos. Não é assim, não gostei, a popularidade cai e troca o presidente. Que brincadeira de democracia é essa? Bom, nessa história, nós temos assistido um desrespeito imenso. Imenso. Tem um neto que fala, vó, você está imensa. Ele brinca, está gorda, para de comer. Nós temos assistido um desrespeito imenso ao nosso ex-presidente da República. O Lula tem sido chamado na televisão por comentaristas de chefe de gangue. Gente, que falta de respeito pessoal, profissional e à cidadania. Não apenas a ele, a todos nós. Com a nossa presidente, além de tudo isso, o que ela é? Uma mulher descontrolada, que não tem namorado, nem marido, nem namorada, porque ela podia... Eu já ouvi, ela podia pelo menos dizer quem é a namorada dela. E daí, cara pálida, o que me interessa quem é a namorada da dona Dilma? O que me interessa? Bom, eu tenho a impressão que, apesar de tudo, nós temos que ter esperanças. Como Nádia me dizia ontem, nós mulheres, dizia ela para mim, em especial nós duas, nós somos mulheres de causas desesperadas, quase impossíveis. Então, esperadas, quase impossíveis. A Dilma é uma senhora de uma mulher. Quando me dizem, ela é fraca, eu digo, ela é fraca? Quem de vocês, meus companheiros, teria resistido há 2 anos ao que ela vem passando? Incólume na presidência da República, dizendo não renuncio. Parece que a oposição percebeu que a Dilma não vai renunciar mesmo. Eles estão abandonando um pouco. Apesar das embotocadas desde domingo e ontem, ela precisa renunciar, já não se acredita na renúncia dela. E me parece também que as contas, os números não estão batendo. Me parece que as medidas, a partir desse texto da Folha de domingo, a minha interpretação do outro lado é que a oposição parece que já sabe que não terá mais que 300 votos e precisam de mais do que isso. Então, nós já temos que começar a construir o passo seguinte. Bom, o marido da Dilma, o ex-marido, declarou que a Dilma era uma mulher muito forte e que ela... como é que ele fala? Ela é muito forte e ela cresce na diversidade, ela cresce fulminantemente na diversidade. Eu tenho a impressão que isso que foi falado por ele deve servir para todas as mulheres que devem lutar para que essa mulher continue na presidência da República e que ela, de fato, tenha o direito de exercer o dever dela, que é governar esse país, no tempo que o mandato lhe atribui para ser a presidente do país. Bom, para isso nós temos que contribuir como mulheres, como cidadãs e como pessoas que acreditamos, apesar de uma série de medidas dos governos do PT, eu nunca fui inscrita no PT, apesar de uma série de medidas que o governo nos desagradou, decisões e projetos, nós temos que acreditar que, apesar de tudo isso, o país evoluiu e propostas e programas sociais foram importantíssimos para a evolução da democracia no país.
Esse neoliberalismo fortíssimo que nós estamos vivendo a nível mundial é algo terrível. Nós temos que ter consciência disso e lutar fortemente contra isso. E no nosso país, a luta se expressa em conseguirmos manter a nossa presidenta da República até o final do seu mandato. Eu tenho certeza que Dilma não renuncia e que ela vai tentar lutar e se manter na presidência do país. O que temos sido criticado quando dizemos que o impeachment é um golpe, nós temos que olhar para isso sob duas categorias. O impeachment é uma figura estabelecida pela Constituição, legal, e que pode e deve ser usada em todos os momentos que presidentes da República cometerem crimes de responsabilidade. Portanto, ele é um procedimento, uma figura absolutamente constitucional. Só que o que não está constitucional, o que está a golpe, é o processo pelo qual se busca o impeachment do presidente Dilma Rousseff. E é contra isso também nós temos que continuar gritando. A narrativa liberal, a narrativa das forças de poder do país, em especial de nossa mídia, tem procurado fazer com que a população acredite que a nossa presidenta mulher, em especial por ser mulher, não tem competência para dirigir o país. Que, como tal, além do que, nós vamos provar que ela é ligada a uma gangue de bandidos. Quando os procedimentos têm mostrado que a nossa corrupção endêmica, ela vem de muitos anos. Alguém diz de 40 anos. Eu acho que vem desde as capitanias hereditárias. Desde as capitanias hereditárias. E a corrupção passa por todos os partidos. Tanto que uma das expectativas que se tem é que, mudando-se a presidenta, pise-se em cima da Lava Jato, porque os outros partidos vão ter que aparecer. Os outros indivíduos envolvidos vão ter que aparecer. Uma coisa que me assusta, quando eu era criança, eu até perguntei para alguns colegas, eu me lembro que meus pais me ensinavam que ficar contando o que o irmão fazia, o que os colegas de escola faziam, era ser dedo duro. Não era? Meus filhos, quando contavam alguma coisa de colegas da escola, eu falava, vá lá e fale para o seu colega. Não para mim e para o professor. Converse com seus colegas. Dedo duro é uma coisa horrorosa para o caráter dos indivíduos. Bom, nós temos uma figura legal que instituiu a delação premiada. Muito bem, do ponto de vista jurídico, a delação premiada significa indivíduos que espontaneamente resolvem narrar, decidem narrar à justiça fatos ou processos nos quais participaram, sobre os quais têm conhecimento e que consideram que são importantes para a ordem do país. Ordem, no bom sentido. Muito bem, como que nós podemos estar tranquilos e confortáveis com a quantidade de delações premiadas que tem havido no país? E com a quantidade de pessoas que ficam presas, porque supostamente eles soltos seriam um risco para a continuidade das investigações, que ficam presas até que decidem fazer uma delação premiada. Essa delação, no mínimo, não é espontânea. E como é que pode? Não tenho nada a ver com o Odebrecht, nem com o senhor Marcelo Odebrecht. Ele está preso há quase um ano. Ele ficou preso 9 meses sem ser julgado, sem ter crime julgado. Em algum momento, isso vai ter que ser considerado um crime da justiça, da magistratura. Então, nós estamos assistindo a uma coisa incrível. A crise política alimenta a crise econômica, mas a crise econômica e a corrupção estão na base da alimentação da crise política. Bom, eu tenho que acabar. É o seguinte, temos que estar unidos. Mulheres em especial, por quê? Porque nós temos na carne, na genética, nos nossos fenótipos, o aprendizado histórico de resistência. É muito difícil derrubar mulheres fortes, porque elas estão acostumadas, histórico e sociologicamente, a resistir. Nós temos que fazer um grande corpo e estarmos ao lado da nossa presidenta para ajudarmos que, sendo vitoriosos no Congresso, eu tenho muita esperança que não vai ganhar o impeachment. Nós temos que ajudar a nossa presidente Dilma, nós temos que participar violentamente das manifestações sociais para que possa haver um pacto que lhe garanta a governabilidade. E quizás a saída do PMDB,
à distância do PSDB, possam contribuir para que esse momento seja muito mais importante historicamente do que a oposição esperava. Quem sabe Dilma consegue fazer um pacto com partidos ou com grupos que sejam mais, que correspondam mais aos seus princípios ideológicos e as políticas sociais do governo. E que esse pacto permita a tal recuperação econômica e permita que nós tenhamos governabilidade, que tenhamos esta nossa presidenta até 2018. Então, eu conclamo a todos para que continuemos heroicamente lutando, todos, em especial todas, lutando pela preservação da legalidade, da democracia, do movimento pela cidadania social de nossos irmãos e que o país consiga se levantar dessa vergonha que foi instituída nesses últimos anos na nossa classe política do país. Então, muito obrigada, eu estou completamente desesperada com essa história. A professora Ângela tem um problema de horário, ela vai precisar sair agora. Ela tinha combinado com a gente, só podia ficar até 9h30, mas aí a gente segue com a professora Ângela e com a Cláudia. A gente abre o debate, né, para aproveitar essa riqueza de elementos, né, que foram expostos agora na mesa. A gente pode fazer um bloco de 4, 5 questões, ou questões para debate mesmo, né, não perguntas, né, mas questões para debate. Posso fazer uma informação que eu tive agora de manhã? Um desses movimentos de rua de São Paulo entrou hoje com um processo junto ao Senado solicitando o impeachment do Marco Aurélio, do ministro do Supremo Tribunal, que ele está se envolvendo num greve nesse motivo. Então, e aí... Vou pedir para falar no microfone, porque o nosso debate está sendo transmitido pelos Sociedade dos Saberes, né? Mas aí a gente abre e fique à vontade para contribuir. Bom, não sei exatamente o que você quis dizer com não fazer pergunta, mas colocar questão para debate. Eu não sei o que se encaixa o que eu vou perguntar. Mas eu queria só perguntar, tem essa questão do Lula assumir a Casa Civil, e eu queria colocar essa questão do ponto de vista do movimento feminista, porque a gente ouve várias vezes que não é uma questão de entrar no mérito se é certo, se é errado, mas do ponto de vista do movimento feminista, eu já ouvi várias vezes, não conseguiu governar, agora ela põe um homem para ajudar. Se o impeachment não ocorre, uma mulher não podia mesmo governar. Se o impeachment não ocorre e o Lula assume a Casa Civil, uma mulher não podia governar, conseguir. Então, como é que o movimento feminista analisa essa questão? Isso é uma questão ou não? Bom, antes de sair, eu vou só responder essa questão. Eu acho que tem um erro grande se pensar que o Lula está voltando para o governo, está indo para o governo, não é voltando não, porque ele não vai assumir o cargo de presidente, mas está indo participar do governo Dilma, porque ele quer fugir do processo, tá certo? Ou por essa razão, porque ele vai mandar. Isso é o que se dizia da Dilma desde o começo, né? Que o Lula me lembro que a conversa, logo que ela foi escolhida como candidata, era de que o Lula colocou a Dilma porque ele ia continuar mandando, certo? Isso volta de novo à baila. Eu acho que não é nada disso. Quer dizer, a situação é grave, certo? É grave exatamente porque, com toda essa oposição, e essa oposição no Congresso, né, o governo perde bases no Congresso, certo? Agora com a saída do PMDB mais ainda. E a Dilma tem muitas qualidades, mas tem uma coisa que ela tem dificuldade de fazer, que é negociar. Certo? Então, o Lula, e é interessante porque desde que começou essa guerra com a oposição, né, que se tem no interior do PT e mesmo fora dele, mas o pessoal que apoia o governo, sugerido que o Lula fosse auxiliar exatamente essa parte da negociação. E ali a Dilma, eu acho que ela demorou muito a aceitar essa ideia exatamente por essa questão. Ela está chamando o Lula
para o governo, porque ela não tem condições de governar, né? E acabou cedendo, certo? Nesse momento, no momento em que a crise política fica muito aguda, que ela realmente precisava de alguém com capacidade de negociar. E eu digo para vocês, dentro do PT, a única pessoa que tem essa capacidade, que pode reverter um quadro de debandada da base, é o Lula. Não tem outro. Certo? Não, do meu ponto de vista, eu acho que isso não impacta nada para as mulheres. Na realidade, isso tem impacto para o governo, no sentido da capacidade do Lula renegociar com as bases, certo? Para garantir a governabilidade. Garantir, por exemplo, que medidas que já estão no Congresso sejam aprovadas, né, entrem na dinâmica do Congresso, que ela consiga minimamente levar adiante o seu projeto e também impedir o impeachment, quer dizer, ter força política no Congresso para tentar impedir o impeachment, que é absolutamente ilegítimo, né? Então eu acho, sim, quer dizer, que na realidade, do meu ponto de vista, e acho que do ponto de vista do movimento feminista, nós não estamos entendendo com isso que o Lula está indo para substituir a Dilma, para governar do lado dela, no lugar dela. Eu acho que ele vai com um apoio político importante que ele é. Certo? Nesse sentido. Sim, olha, eu acho que na realidade a interpretação já está essa que a mídia coloca, que divulga, tá certo? Que é a história de que o Lula está fugindo do processo e que a Dilma inventou essa história para que ele pudesse fugir do processo. É claro que não tem nada a ver com isso, tá certo? Porque realmente ele não foge do processo, o processo só muda de lugar e continua, tá certo? Então, a primeira coisa é essa, quer dizer, e é você conseguir, e é interessante porque, veja só, já deu resultados, porque mesmo sem assumir a Casa Civil, o Lula está trabalhando nessa negociação. E isso a imprensa tem, inclusive, noticiado, certo? Quer dizer, é lógico que noticia de um jeito preconceituoso, maldoso, fica lá fazendo, né, comprando voto do baixo clero, né, comprando votos do baixo clero, coisa assim, tá certo? Então eu acho que essa situação vai ser, obviamente, divulgada da pior maneira possível. Mas, se a gente olhar o que está acontecendo, quer dizer, essa possibilidade, né, de que a Dilma acabe tendo votos suficientes para barrar o impeachment, isso se deve, do meu ponto de vista, a essa capacidade que o Lula tem de conversar, de negociar, de ouvir, porque ele tem, certo? De ouvir e de negociar francamente, né? E politicamente, com uma clareza do que está em jogo, tá certo? Do que ele precisa ganhar, do que o governo precisa neste momento em termos de apoio, etc. Né? Acho que é isso. Desculpem, eu tenho que sair. Eu acho que a pergunta dela, o que podemos fazer? Eu acho que o que você falou, nós temos que afirmar em documentos, em discussões, em entrevistas. Vamos tentar ter uma resposta uníssona, né? Que é muito importante. Eu vou colocar uma coisa bem diferente. O processo que está no Brasil tem a ver com a latinoamérica. Processo de governos populistas muito sério. Enquanto a figura da mulher
jeito ao insulto que vocês fizeram. Não podemos esquecer isso. Também, como demócrata, não podemos esquecer o movimento contra a democracia. Venezuela, Argentina, Bolívia, e esto tem parecidas. Nath. Acho que nem sei se o microfone. São alguns poucos. Ok. Eu, enfim, tenho a impressão de que o machismo, né, ele esteve, né, e a discriminação machista contra a presidente, eu não gosto de presidenta, tá? Então, eu prefiro termos neutros, não marcados em gênero. Mas esteve presente desde a primeira campanha, porque eu me lembro que um colega antropólogo que trabalha no Acre esteve nos seringais nessa época das eleições, não no primeiro mandato, né? Esteve nos seringais e conversando com homens nos seringais, né? Eles diziam: aqui a gente vai votar na mulher do Lula. Então, a ideia da mulher do Lula, né, já estava lá no primeiro mandato. Mas, talvez Hannah Arendt, quando ela pensa o preconceito como uma latência que só eclode em épocas difíceis, em épocas de crise econômica, e é isso que ela mostra, né, no caso dos judeus europeus, nas origens do totalitarismo. A ideia está lá, mas ela está latente. Então, o primeiro mandato foi razoavelmente tranquilo e a questão do machismo era uma latência que eclode na não aceitação da segunda eleição. E aí é que nós temos essa de fato, explosão machista pelo país afora. Né? Mas eu queria lembrar vocês também um outro ponto teórico que a antropologia acho que faz muito bem, que é uma velha ideia de uma antropóloga inglesa chamada Mary Douglas, né, a respeito do poder dos fracos. Né? Ela discute exatamente bruxas, né, enfim, a ideia das bruxas, das curandeiras, das histéricas, das loucas, né, mostrando como, no fundo, a discriminação, a exclusão dessas categorias, ela corresponde a um medo que se tem delas. Né? Então, há uma certa esperança no que eu vou dizer, companheiras, é que esse ataque raivoso da Square, os ataques que venham crescendo contra a condição feminina da presidente, elas falam de medo, muito medo, e que, portanto, é também uma declaração de derrota com relação ao impeachment. Nós temos que estar muito esperançosos, né, e assumirmos, talvez, a nossa face mais louca, e dizer: somos muito loucas fascistas, e, portanto, tomem cuidado conosco. Saber voltar a ser bruxas. Não tem... Ninguém se inscreveu nesse que quer falar, porque a professora tem um limite de tempo também, a gente vai tentar encerrar daqui uns 10 minutinhos, aí vamos fazer um bloco só e passamos para as companheiras comentarem. Eu queria lembrar um pouco, acho que a gente esquece, né, que essa situação de ter uma mulher num cargo importante e um ataque, que na verdade não tem a ver com a competência dela, tem a ver com o fato dela ser mulher e do ataque que é uma mulher no governo. A gente teve aqui, anos atrás, a Isalene como prefeita.
E durante o tempo inteiro, né, ela sumiu, para quem não lembra, que não era daqui, Isalina sumiu depois de 10 meses, ela era a vice porque o Toninho foi assassinado. E a cidade passou durante 3 anos com ataques violentos o tempo inteiro, e era um ataque à condição de que ela era mulher. Era mesmo assim, o que essa mulher vai fazer sozinha? Sempre querendo mostrar um lado de incompetência, sempre também, ai coitada, porque ela não arruma um namorado, vai ver que vai melhorar aquela cara, de coisas assim que a gente ouviu. E durante muito tempo, a gente, nós mulheres aqui em Campinas, a gente se omitiu. A gente achava isso normal. Então eu acho que isso mostra, pegando bem, esquentando o tema, que a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas. No fundo, eu acho que essa armadilha, poxa, o Lula no governo vai enfraquecer a Dilma. Vem cá, essa dobradinha aconteceu só agora? No governo do Lula, ela era chefe, ela comandava um monte de coisa da economia. Alguma hora alguém falou, coitado do Lula, ele vai ficar tão fraquinho com essa mulher. Não. Por quê? Porque ele era o homem, era o chefe, e ela estava lá de coadjuvante. A secretária eficiente, aquela que deve até levar um lanchinho para ele, né? Agora, quando ela é a presidente e ele vai fazer articulação política, então vai enfraquecer. É isso que querem que a gente acredite. Porque aí fica esse jogo de que os companheiros, aqueles que pensam igual, nesse momento, a diferença passa a valer. Não, acho que a gente tem que estar num momento onde, mais do que tudo, aquilo que nos une, eu acho que é principalmente em defesa da democracia, tem que estar presente. E que isso é um ataque. É um ataque, sim, à mulher. É um ataque que já aconteceu. E cada vez que a gente se omite, como nós nos omitimos bastante no caso da Isalene, isso volta. Muita gente me perguntou depois, assim, mas isso há uns 4 anos atrás. Isalene também sumiu do cenário político. Falei, ela sumiu, ela está no Amapá, trabalhando como missionária num projeto com meninas prostituídas. É essa a prefeita que sumiu. Ela sumiu daqui, sumiu do cenário, não sumiu da luta. Então, eu acho que isso é muito importante a gente lembrar disso, porque eu acho que foi um dos casos, em relação à mulher, de maior violência que a gente sofreu aqui em Campinas e que essa mulher sofreu durante 3 anos. Logo. Só queria chamar mais a atenção do que a Ítala disse. Eu acho que o que está se preparando é um golpe muito mais forte, porque chamar para uma outra eleição, para mim, é um golpe terrível. É rasgar realmente a Constituição, a democracia e tudo mais. E, infelizmente, está sendo levantado e a Marina estava caladinha e surgiu com essa ideia, ela mulher, com essa bandeira de outra eleição. Eu acho isso um grande perigo que está vindo e certamente porque o impeachment estão vendo que talvez não tenha mesmo uma maneira de passar. E só complementando um pouquinho e lembrando para quem viveu o golpe de 64, tudo isso que foi armado, só que existia na época o exército, que era força, mas tudo isso foi dito para o Jango corrupto, vamos acabar com a corrupção, vamos acabar com o comunismo e a corrupção. E essas bandeiras são extremamente perigosas mesmo, e foi isso que acabou com o Jango.
duas coisas. Primeiro, respecto da corrupção. A corrupção é inerente ao sistema capitalista. A corrupção é a face oculta da competitividade. Então, existe no Brasil e no mundo inteiro. Ou seja, aí está falou que faz 40 anos que conhece a corrupção no Brasil, pelo menos. Eu não. Tá. Então, isto faz parte do mundo atual inteiro. Vimos hoje e ontem aquela lista dos grandes personagens do nosso mundo que estão com dinheiro nas offshores. Aí pega o Cameron da Inglaterra, pega esse Berlusconi argentino que se chama Macri, com 2 empresas. E um monte mais. Então, isso da corrupção nós temos que afastar. Qualquer governo que não chegue por uma via revolucionária, que não sei se vai acontecer alguma vez, vai ter que compartilhar com isso. Só que acontece uma coisa, aos inimigos também. A corrupção existe sempre. Essa oficina dentro do Odebrecht que gerenciava a corrupção existe em todas as empresas grandes. Tá? Outra coisa, existe outro ataque contra as mulheres. Vou me referir a Eva Perón. Eu não sou peronista, me tenho por marxista, não poderia ser peronista. Mas ela, aí o ataque contra ela é daquele da puta. Então, esta é outra faceta do machismo. Então, é assim, que o maior insulto que existe é filho da puta. Deveria ser filho do banqueiro, eu acho. É uma proposta. Eu vou tentar ser bem breve, porque a gente poder ouvir a professora Isla, né? A pergunta da Cristiane, que desencadeou um bom debate aqui também entre a gente, me faz pensar, evidentemente, que longe de representar todo o movimento feminista, e aqui só um pedaço do nosso pensamento, sua pergunta acaba tocando num tema muito caro, né, a pauta de esquerda, a história da esquerda, que é a relação que o movimento feminista mantém com o Estado. Isso é questão de fundo, porque agora, muito bem, já fez um comentário muito apropriado com relação à conjuntura política, né? Já deu esse panorama de uma forma muito, até mesmo bela, né? Então, assim, você toca também num ponto que é a relação de como os movimentos sociais, especialmente feministas, mantêm com o Estado, né? Com o que significa, então, Lula ou Dilma no poder. Eu acho que a questão de fundo é mesmo um programa político que seja capaz de alargar as lutas, de ampliar direitos, e eu acho que, do ponto de vista feminista, a garantia disso é algo que podemos considerar uma prioridade, né? A existência do movimento feminista sem criminalização, que isso se tornou mesmo uma questão nos últimos tempos, e em segundo plano, no segundo aspecto, na verdade, um programa capaz de alargar direitos para as mulheres da classe trabalhadora e para nós mulheres no geral. Então, até remetendo um pouco a fala da Glória, eu acho que como eu tentei falar um pouco na minha fala, esse avanço do feminismo que a gente viu nos últimos tempos, que tem muito a ver com o fato de que nós, mulheres, estamos cada vez mais nas entidades, né, nas organizações sociais, das meninas até as mais velhas, né, enfim, nós já fazemos, o debate feminista já faz parte da ordem do dia de muitas instituições e entidades, mas isso é processo de luta, né? No tempo que você abordou aqui, que faz o meia-culpa com relação à fase da Isalene, né? Aqui, pelo menos para a nossa região, isso é muito importante. A gente também não tinha esse avanço do feminismo que a gente pode ligar tanto com a luta feminista quanto a própria importância da institucionalização de alguns programas para as mulheres, como a criação de uma Secretaria de Política para as Mulheres no governo federal e, na esteira disso, até mesmo Coordenadoria das Mulheres, Secretaria das Mulheres, organismos de políticas que são capazes de transversalizar os programas e as políticas que a gente gostaria. Era um tempo que a gente ainda não tinha conseguido... Existiu, né? Campinas foi uma das primeiras a ter secretária, na verdade era a Coordenadoria da Mulher, que a Rosângela Rico, que nos deixou com muita saudade, fazia parte e compunha essa luta. Então, é interessante também a gente olhar isso do ponto de vista, né, do processo histórico, a fase da Isalene que você lembra. Então, os avanços que a gente tem nos últimos tempos, a gente não pode abrir mão deles e não pode permitir, e aí eu penso um pouco do que a professora Nádia trouxe,
não pode permitir que todo esse avanço crie essa reação, porque isso, né, o criacionarismo também tem muito a ver com a reação, tem muito a ver com as conquistas que a gente já melhorou nos últimos tempos, e tão longe, a gente sabe, longe de ser o que a gente quer, o que a gente sonha e o que a gente planejou. Mas um pouco das conquistas que a gente já conseguiu juntar causa essa reação de uma forma exacerbada, violenta, autoritária, que chega a permear todas as relações sociais que a gente tem hoje em dia na sociedade, né? No nosso cotidiano. Bom, então é isso que eu queria comentar. Obrigada. Quem falou primeiro foi Cristiana, que já respondemos. Eu concordo totalmente com a fala da Rosa, do Mário, da Glória e da Nádia. Nós não temos um problema da democracia brasileira. Ela está no âmago de um outro grande problema, que parece que os sistemas as elites de poder, o sistema de poder internacional, para eles não comporta a democracia e a cidadania social na América Latina e nos países ditos de terceiro mundo, nos BRICS. Não comporta. O sistema financeiro capitalista internacional não dá lugar para o surgimento de países com uma democracia forte, estável. O que mais? Parece. Nádia, eu concordo. Mário, eu gostei desse negócio. Vamos chamar de filho de banqueiro agora, o nome mais feio. Né? Nádia, eu concordo com você. A minha reação quando li o texto da Folha, eu estava fora, quando foi, nossa, perderam o pé na soma de votos. E acredito que as manifestações pró-governo contra o impeachment no país todo, apesar de anunciada de São Paulo com 30 mil pessoas, tinha mais de 500 mil pessoas na Praça da República. Uma manifestação lindíssima no Rio de Janeiro. Eu tenho ouvido críticas e textos contra o Chico Buarque de Holanda, mas uma coisa calamitosa, que dor de cotovelo. Qualquer um do mundo queria ser um compositor, um escritor como Chico Buarque. E um cara amado pela população do país. Quando dá um show, 5 mil pessoas em pé cantando as músicas dele. Esse homem é um baluarte, é um ídolo nosso e um baluarte da democracia no Brasil. Parece que as elites da nossa classe dominante, elas têm uma resistência nacional, a nível nacional e internacional, a qualquer risco de perda dos seus privilégios. Então isso está por trás. Há o problema da Dilma ser mulher, mas o que está por trás é isso. Agora, uma mulher levando a efeito esse tipo de processo é inaceitável. Então eu fico me perguntando, impeachment do presidente, do vice, do presidente da Câmara, do Senado, agora uma solicitação de impeachment de um membro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que nós estamos num impeachment do processo civilizatório latino-americano. Não é isso que está acontecendo? Do processo democrático, constitucional de nosso país. Meu Deus, que brincadeira, que coisa bárbara. Mas nós temos que estar unidas e unidos contra isso e acreditando que segunda-feira, quando começar a votação no Congresso, os nossos opositores não chegarão a 300 votos. Não me interessa quantos a Dilma vai ter. O que não pode é a oposição ter 2/3 de votos. Estamos aí. Acho que deve ter manifestação, né? Nas cidades contra isso no momento oportuno. Nós temos que estar atentos para participarmos de fato. Dia 9 no Anhangabaú. Esse é o ato mais importante. Está dia 9. No Anhangabaú. Eu estou gostando dos lugares também, né? Vai ter chocolate de céu. Muito obrigada, professora Isla, muito obrigada, Glaucia, professora Angela, que já precisou sair. Queria aproveitar e deixar alguns informes, né, já que a gente está aqui para engrossar o caldo da luta contra o golpe. Aqui o Comitê da Unicamp contra o golpe, a gente se reúne toda segunda-feira, ao meio-dia, aqui na Unicamp mesmo, assim, nossa amiga que tem do outro lado. Como que é o nome da sala? Multiuso, é isso? Isso, na sala multiuso aqui da Unicamp. Então, toda segunda-feira, meio-dia, a gente está reunido. Eu queria convidar todos e todas para participar e engrossar essa luta também.
O informe que eu dei de manhã eu vou repetir, né? Então vai ter um ônibus, a Frente Brasil Popular está disponibilizando um ônibus para sair daqui da Unicamp para ir para o ato no Anhangabaú no sábado, dia 9. Né? Então quem tiver interesse, quiser ir junto com o ônibus, mandar um recadinho para a gente no Facebook, Unicamp contra o Golpe, lá a gente tem uma página do Unicamp contra o Golpe, manda um recadinho que a gente então, porque foi a professora Nádia que trouxe a informação que tinha pra gente, por isso que a gente está aproveitando para divulgar. Isso. Não, então, o ônibus foi a informação que a gente recebeu agora de manhã, então a gente vai tentar encaminhar assim. E também, dentro desse processo de organização das mulheres, também contra o golpe, vai ter uma reunião hoje em Campinas, às 7 horas da noite, no Sindicato da Construção Civil, que está sendo chamado pelo movimento de mulheres, pela organização de mulheres, pelas organizações feministas, para a gente ir engrossando também e organizando outras atividades no tema das mulheres contra o golpe, né? Ou seja, nos auto-organizando aí para enfrentar a questão do golpe, também convidando as que possam participar às 7 horas da noite hoje, no Sindicato da Construção Civil, que é na Rua Barão de Jaguara, no centro de Campinas. E agora você tem mais um informe para a gente ir. No caso, hoje, bom, tendo em vista todo esse avanço conservador que as mulheres têm avisado sobre ele há algum tempo, né, dentro da universidade também tem acontecido algumas ações um tanto quanto lamentáveis. O IFISH tem sofrido com algumas pichações racistas e extremamente preocupantes, e no dia de hoje, então, vai haver várias atividades contra o racismo no IFISH. À tarde, hoje, agora está tendo uma feijoada, acho que à tarde tem outra atividade, e à noite tem uma mesa também com a professora Ana Flávia Magalhães. Então, quem puder participar, está convidado.